Eu vou ler aqui, e os irmãos vão ler juntos comigo, versículo 16. 1 Pedro 1, versículo 3 em diante, até o 24. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Vamos ler juntos? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Pedi aí o Jonathan, presbítero Jonathan, que ore por nós, fazendo favor pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Amém, Deus. Estamos na casa do Senhor. O Senhor Amém. atenta nossos ouvidos, nosso coração para escutar a tua palavra. Amém, Deus. Em nome de Jesus, tirando todo o pecado, toda iniquidade que venha atrapalhando essa comunhão, essa ligação, conexão com o Senhor, Pai. Amém, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, sair, Deus, transformado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amados irmãos. Na semana passada nós meditamos sobre os eleitos de Deus. O capítulo era muito grande, eu dividi ele em duas partes. A primeira parte falando dos eleitos de Deus. E uma das principais características do eleito de Deus, além de ele ser trabalhado, planejado, guardado, salvo pela Trindade, também fala da santidade dos eleitos de Deus, que é a continuação do nosso texto hoje. E esse é o nosso tema: santidade dos eleitos de Deus. Em Efésios 5, versículo 8, fala assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, vivei como filhos da luz. Isto é santidade. Olha uma outra definição nas próprias escrituras sagradas, Levítico 20, versículo 26, e eu gosto muito dessa definição: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Irmãos, o que é santidade? O que é santidade? Hoje nós vamos meditar algumas características da santidade dos eleitos de Deus. Santidade, mudança de vida, consagração, separação, transformação para a glória de Deus. O presbítero Everton leu um texto muito lindo aqui no início, a glória de Deus enchendo o templo, Quando nós vivemos a nossa perspectiva de vida para a glória de Deus, isto é santidade. Simples assim. Você moldar, viver a sua vida pensando na glória de Deus, refletindo na sua vida.
Então o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta para os irmãos que estavam dispersos, né? Já havia uma grande perseguição, nós já falamos semana passada, e aí os cristãos foram dispersos, espalhados, alguns perderam emprego, perderam a família, perderam o crédito, alguns perderam a própria vida, foram espalhados pelo mundo. E o apóstolo Pedro escreve essa carta para trazer consolo, fé, esperança, ok? E um dos pré-requisitos para que você seja abençoado, né, no meio desse mundão de Deus, é a santidade. Santidade. Nós vivemos um tempo que as pessoas não têm mais vergonha de pecar, mas têm vergonha de ser santo. Misericórdia. É uma palavra que incomoda a gente, mas olha o que ele diz, Josué 3,5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos repetir esse versículo? Só a parte da fala de Josué. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 3 características aqui da santidade, primeiro, aqui no nosso texto aqui, ó. Primeiro, versículo 14. Versículo 14, vamos ler juntos, fazendo favor? Versículo 14, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Santidade implica em consagração e mudança. Consagração e mudança. Olha essa palavrinha aí, ó. Amoldeis. Se você jogar no Google, no dicionário, significa tomar forma, conformar, concordar, aceitar, apoiar, entrar no molde, participar do esquema. A palavra diz: não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Não tomeis forma, não concorde, não apoie, não entre no esquema daquela vida que você tinha antes, na sua ignorância. Romanos 12, versículo 2, eu vou citar muito versículo hoje, para que a gente consiga entender o que é a santidade. Quando eu converti, eu achava que santidade era andar de terno, gravata, no sol quente e ser triste. Gente, eu tinha medo de virar crente e virar triste. Eu tinha o maior medo de virar crente e ficar triste. Eu fiquei 2 anos enrolando Deus para aceitar Jesus. É lógico que está tudo dentro da soberania de Deus, né? Na perspectiva humana, eu fiquei 2 anos enrolando Deus. Oh Deus, esse monte de crente triste andando na rua no sol quente com terno e gravata, eu não quero isso não. Eu sempre tive uma vida muito leve, muito alegre. Aí no dia que eu aceitei Jesus, a minha oração foi assim: tá bom Deus, eu vou ser crente porque não tem outro jeito. O Senhor me encurralou, mas eu não quero ser um crente triste. Não é. Olha o que ele diz aqui em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o finalzinho desse texto, irmão. Presta atenção nisso aqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Irmãos, os meus dias mais tristes na igreja, entre aspas, são muito mais alegres do que os meus dias mais alegres fora da igreja. Entenderam? Entenderam nada, né? Mas, irmãos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem a ver com santidade. Para que o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Uma outra tradução na linguagem de hoje faz assim: para que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida. Isso tem a ver com santidade. Olha o versículo 13 que está aí, ó, 1 Pedro 1,13. Versículo 13 fala assim: cingindo o vosso entendimento. Esta palavrinha cingindo significa apertar o cinto. Apertar o cinto, amarrar as calças, amarrar as roupas,
né? Naquela época, era muito comum eles usarem roupões, né? Quem assiste essas séries cristãs aí, percebe que eles usavam uns vestidão assim, né? E aí quando eles precisavam correr, ou de agilidade, ou de rapidez, eles apertavam o cinto, para que eles pudessem ter mais agilidade. Aí o apóstolo Pedro traz para nós: cingindo o vosso entendimento. Aperta o seu entendimento, concentra o seu pensamento. Deus tem coisas maravilhosas para nós hoje, nessa noite. Amém? Cingindo o vosso entendimento. Eu gostei muito, logo quando eu converti, um amigo meu de faculdade, um japonês, fazia faculdade comigo no ciclo básico, e ele me deu um livreto, chamava assim: crer é também pensar. Põe a sua mente para funcionar nessa noite. Começa a pensar no que Deus está querendo para a sua vida, coisas maravilhosas no meio de vós, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma outra tradução desse versículo 13 seria assim: significa que devemos estar atentos, alertas, preparados para agir conforme a graça de Deus concedida a nós e evitar as tentações da antiga vida que nós tínhamos. Perceberam? Presta atenção no que está acontecendo, para que você receba a graça de Deus e não se adeque à antiga vida que você tinha. Aquela vida que nós não aproveitamos nada, apenas coisas das quais temos que nos avergonhar. Então, irmãos, olhando no texto aí, qual deveria ser o procedimento característico de um crente eleito santo? Olha o texto aí, olha na sua Bíblia aí. Eu vou passar rapidinho, eu quero chegar lá no final. Primeira carta de Pedro, versículo 14. Qual seria o nosso procedimento? Obediência a Deus e a sua palavra, em lugar da antiga vida de rebeldia e desobediência. Pegou aí, versículo 14? Não vos amoldeis, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Obediência a Deus, a sua palavra, em lugar da antiga vida de rebeldia e desobediência. Olha o versículo 16: santidade, consagração, separação, ao invés de uma vida mundana e descompromissada. Sede santos, porque eu sou santo. Olha o versículo 17: temor a Deus, ao invés da irreverência e indiferença com os julgamentos divinos. Olha o versículo 22: amor fraternal sem fingimento, ao invés de hipocrisias e manipulações. Estão comigo aí? Então, irmãos, isto é uma vida de santidade, para que Deus faça coisas maravilhosas no meio de nós, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo, seria você concentrar na graça de Deus, aquilo que Deus está agindo na sua vida, e prestar atenção nas coisas que não agradam a Deus e evitar com todas as forças. Abra sua Bíblia, Efésios 4,17 vai explicar melhor o que eu estou tentando falar. Efésios 4, versículo 17. Aqui vai ter uma explicação mais clara do que eu estou tentando falar nesse texto aí. Santidade implica em consagração e mudança de vida. Efésios 4, versículo 17 está escrito assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Percebe? E aí ele vai falando, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ficou mais claro? Não viver segundo o velho homem, e viver segundo o novo homem
a qual Deus tem nos chamado. Antes da conversão, nós tínhamos um certo tipo de vida que não agradava a Deus. Agora que nós conhecemos a Deus e a sua palavra, a nossa vida tem que ser direcionada para esta forma. Entenderam? Tendo conhecimento de Deus, da sua palavra, precisamos orientar a nossa vida dessa forma. Deixa eu dar uma frase aqui de John Milton, que também é aquele cantor, Kleber Lucas. Ele tem uma música muito linda também, baseada nessa frase aqui. John Milton fala assim, John Milton falando, é um grande poeta cristão evangélico inglês: não sou tudo que eu gostaria de ser, não sou o que gostariam que eu fosse, mas pela graça de Deus não sou mais quem eu era antes. Entendeu? Eu não sou o que eu queria ser ainda, eu não sou o que vocês gostariam que eu fosse, mas pela graça de Deus eu não sou mais quem eu era antes. Amém? Isto é santidade na prática. Vamos para o segundo ponto, versículo 16. Versículo 16, 1 Pedro 1,16. Vamos ler juntos? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santidade implica em identidade com Deus. Sede santos, porque Deus é santo. Quando falamos de santidade de Deus, precisa ficar claro isso, irmãos. A santidade está intrinsecamente ligada a Deus. Deus é santo. Não é algo que possa ser acrescentado, diminuído, tirado, comparado de Deus. Deus é santo, pronto e acabou. Igual às vezes a gente fala assim: Deus é amor. Amém, é amor. Deus é justiça. Amém, é justiça. E Deus é santo, faz parte da sua natureza. Se nós tirarmos a santidade de Deus, Deus deixa de ser Deus. Entenderam? Deixa eu usar um exemplo aqui que eu vi uma vez o pastor falando. Imagine uma orquestra. O pessoal do Ministério do Louvor talvez vai entender melhor do que eu. Imagine uma orquestra. Vamos trazer para nós aqui. Imagine que o Kainan consiga montar uma orquestra aqui na igreja. Quantos instrumentos você toca, Kainan? 3 só? Imagine que o Kainan consiga uma orquestra aqui. Uma vez eu fui pregar numa igreja na roça, em Vargem Alegre de Mariana. Tinha uma orquestra lá com 16 adolescentes, vários instrumentos, uma coisa mais linda do mundo. Parecia que o céu tinha emendado com a terra, igual o texto que nós lemos aqui na liturgia. A glória de Deus encheu o lugar. No meio do nada, uma cachoeira gigantesca de um lado, um campo de futebol no terreno da igreja, e 16 adolescentes tocando lá na orquestra, né? Igreja Presbiteriana Vargem Alegre, porque era uma vargem. Eu estava lá pregando, os sapos pulando assim, né? No meio mesmo do nada. Irmãos, imagine essa orquestra, tudo organizada. Imagine que o pastor Ronaldo Gonçalves, como ele é pastor, ele fala assim: eu quero entrar para a orquestra. Todo mundo aqui sabe o tanto que o pastor Ronaldo Gonçalves entende de música, né? Imagina 16 jovens alinhados, afinados, tocando, e o pastor Ronaldo pega e começa a tocar o teclado. Ou pode ser o violão, ou pode ser qualquer um outro instrumento de sopro, né? Imediatamente a orquestra está comprometida, porque o pastor Ronaldo, quem não sabe, não toca nada. Imediatamente a orquestra está comprometida, ela deixa de ser orquestra, porque tem alguém desafinado. Por mais que os outros caprichem e toquem, um desafinado compromete toda a qualidade da orquestra, tá certo? A santidade de Deus é assim. Se um de nós estiver desafinado com Deus, nós comprometemos a honra e a glória de Deus. Deus é santo, e nós, como filhos de Deus, eleitos de Deus, precisamos ser santos. É lógico que o Kainan não precisa desfazer da orquestra toda.
Naturalmente, ele só manda o pastor Ronaldo beber água, vai orar lá na sala, pastor, vê lá se tem alguém te chamando lá fora, e aí a orquestra funciona. Só que no caso de Deus, Deus não descarta ninguém. Entende? Deus não descarta ninguém. A palavra diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. De maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém é descartável no reino de Deus. Uma vez que a pessoa vem a Jesus, ela não é mais descartável. Ninguém, exceto o filho da perdição, Judas Iscariotes. Tá certo? É o que diz a Bíblia. Exceto o filho da perdição, Judas Iscariotes. Bom, vamos voltar aqui. Então, a santidade de Deus é como uma grande orquestra universal dos seus atributos, que reflete a sua glória. Nós não podemos ficar desafinados com a glória de Deus. Pastor, como eu faço para desenvolver uma vida de santidade que agrada a Deus? 3 dicas para nós. Como ter uma vida de santidade alinhada com a glória de Deus. 3 dicas para nós. Primeiro, utilizando os meios de graça. Deus, na sua sabedoria infinita, Ele deixou os meios de graça, na qual o próprio Deus transmite graça aos nossos corações e nos faz santos, independente de nós, através da oração, leitura da Bíblia, culto, Santa Ceia. Domingo que vem tem Santa Ceia. Esses meios de graça, Deus infunde, imputa, transmite a nós automaticamente a sua vida de santidade, e nós nos alinhamos com Ele. Nós alimentamos a vida espiritual e somos automaticamente santificados. Segunda dica: preste atenção na disciplina de Deus, nas circunstâncias adversas que acontecem no dia a dia. Deus nos disciplina para aproveitamento na santidade. Olha Hebreus 12, volta umas 2 páginas, 3 aí da sua Bíblia. Hebreus 12, olha o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha o versículo 10, versículo 11: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus te disciplina para aproveitamento na santidade. Toda vez que nós saímos do rumo, toda vez que nós saímos do caminho, Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos traz de volta. Às vezes é uma circunstância inesperada, pode ser um pneu que furou, um desemprego, uma enfermidade inesperada, várias circunstâncias adversas. Presta atenção aqui, irmãos, presta atenção, nada acontece por acaso na vida dos eleitos de Deus. Ou é bênção, ou é graça, ou é disciplina de Deus para corrigir o nosso rumo e termos aproveitamento na santidade. A última dica: usar os meios de graças, prestar atenção na disciplina de Deus, e a própria santidade de Deus é o nosso padrão e capacitação e motivação. Deus é santo, nós somos filhos de Deus, amém? A própria santidade de Deus é o nosso modelo, exemplo, mas também a nossa própria capacidade. Irmãos, um grande erro que nós cometemos nessa área da santidade é o mesmo erro que as mulheres, homem não tem esse problema, todo início de ano faz
para emagrecer, ficar bonita, saudável, sarada. Faz um monte de regrinhas. Funciona? 99% pessoas assim, pastor, não funciona não. Santidade é a mesma coisa. Não é regras, vou vestir desse jeito, falar desse jeito, andar desse jeito. Não é assim. Santidade é você conecta com Deus e Deus faz tudo acontecer. A santidade, agora com a receita das mulheres eu não tenho nenhuma dica não, né? Com a receita da palavra de Deus é essa aqui: você conecta com Deus e a própria santidade de Deus, que é o padrão, a motivação, também será a sua transformação. Ou seja, você não tem que correr atrás de santidade. Entenderam? Os fariseus eram assim, regra sobre regra, regra e mais regra. Não é assim. Você precisa andar conectado com Deus e Deus vai fazer o resto. Quando eu converti, eu tive uma experiência um dia que me deixou muito feliz. O meu ego ficou triste, mas para a glória de Deus fiquei feliz, né? Antes de converter, eu, meus irmãos, nós gastávamos muito de um som. Naquela época a gente falava som. Depois você procura no Google o que é isso, né? E gostava muito de um som. Todo final de semana a gente ia para um som, um carnaval, essas coisas e tal. Passaram assim uns tempos, eu converti, fui para a igreja, virei pastor no Alto Veracruz. E eu estava no supermercado BH do Alto Veracruz, fazendo algumas comprinhas lá, de material de limpeza para a igreja. E duas moças que eram amigas desde a infância, escola, muito inteligentes, sarada e tudo mais, elas estavam no supermercado. Eu cheguei perto de uma, são irmãs, peguei perto de uma, nós conversamos um pouco, e eu passei para o balcão de trás. Todo mundo sabe que o supermercado BH do Alto Veracruz é grande, né? Enorme. Eu passei para o balcão de trás, e eu passei pela outra irmã e a cumprimentei. O Rob sabe muito bem quem eu estou falando, eu esqueci o nome das duas, né? E eu passei para o balcão de trás, sabe sim, pecador. E eu passei para o balcão de trás, e uma falou assim: quem era aquele? Era o Ronaldo? Eu falei assim: é. Não, mas ele está tão diferente. E eu pensei, ela falou assim: está mais bonito, estava assim. Ah, menino, ele virou crente, mudou completamente. É porque ele virou crente que ele está desse jeito. Olha só, gente, é porque ele virou crente que ele está desse jeito. Eu fiquei triste por causa do meu ego, querido, mas fiquei alegre porque era a glória de Deus refletida em mim. É porque ele virou crente que ele está desse jeito. Interessante, né? Provavelmente, eu acho, muitos de vocês assim: você é crente? Quem já ouviu alguém falar assim: você é crente? Você é diferente, você não é igual aos outros. É essa a ideia, irmão. Santidade não tem a ver com regras e mais regras, preceitos e mais preceitos. Tem a ver com a glória de Deus, a graça de Deus derramada na sua vida. Faz sentido? Vamos para o último ponto? Então, santidade, só para a gente repescar, implica em consagração e mudança. Segundo, santidade tem a ver com a santidade de Deus, a identidade de Deus, algo intrínseco a Deus derramado em nosso coração. Último, versículo 18 e 19, por favor, vamos ler junto. Esse texto é muito forte, para mim é muito impactante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 20. Eu queria pedir vocês para lerem junto comigo, só um segundo. Vamos ler juntos? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeitos, sem mácula, o sangue de Cristo. Santidade, irmãos, implica em reconhecer o valor pago por Jesus. Jesus pagou um alto preço para que eu e você fôssemos resgatados do pecado, do mundo, da condenação. O preço pago por Jesus está aqui,
não foi ouro, não foi prata, que são as coisas mais valiosas que nós temos aqui no mundo. O preço pago por Jesus para te resgatar foi o sangue de Jesus, todo o sangue de Jesus, completamente o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Irmãos, isso é muito forte. A obra de Jesus começa na sua encarnação, vida, humilhação, sofrimento, morte e ressurreição. Mas a morte de Jesus, irmãos, a morte de Jesus foi uma coisa forte demais. Alguns lembram daquele filme dos 20 Natais, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Lembra? É muito forte. Na época eu soube notícia de 2 pastores que morreram assistindo aquele filme. Parada cardíaca. Pastor vizinho nosso aqui, morava aqui no bairro Boa Vista. A morte de Cristo, irmãos, por mim e por você, pagando a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, irmãos, foi um sacrifício real, consciente, voluntário. Se você puder, abra aí Lucas 22, versículo 39, só para você ver. Abra aí. Foi um sacrifício real, irmãos. Não foi uma encenação como o Mel Gibson, ainda que seja um ator maravilhoso, que eu admiro, gosto de todos os filmes do Mel Gibson, mas não foi uma encenação, foi real. Foi real, irmãos. Jesus sofreu para valer, conscientemente. Quem aqui de nós, estando no lugar de Jesus, com todo o poder de Jesus, ficaria na cruz até a morte? Quem aqui ficaria? Eu acho que se dependesse do seu pastor amado aqui, vocês não seriam salvos, não. Dependesse de eu morrer lá na cruz, do jeito que Jesus morreu, eu acho que vocês iam ter uma grande decepção dos seus pastores. Meu pastor tão querido, eu acho que vocês não iam passar por salvação, não, irmão. Consciente, voluntário. Jesus quis, Jesus se deu, Jesus se entregou. Ninguém obrigou Jesus, irmãos. Ninguém obrigou Jesus. Estão entendendo? Jesus sabia, foi real, foi um sofrimento cruciante. Abre aí para você ver, Lucas 22. E conscientemente ele morreu, se entregou voluntariamente, por amor, por mim, por você, sendo nós ainda pecadores, para nos libertar do pecado, da carne, do mundo, da condenação. É muito maravilhoso, irmãos. Olha aí, Lucas 22. Lucas 22, abre comigo para você ver na palavra como foi. Aqui já é o final do sofrimento. Irmãos, lembro da via dolorosa, carregar a cruz, a humilhação, né, a cusparada, tudo aquilo de Jesus, a coroa de espinho. Agora aqui está no Getsemane, ok? Está orando. Olha o versículo 39. Saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Vamos ler junto o versículo 42? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Foi real, irmãos. Olha o versículo 44, vamos ler juntos? E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Misericórdia e glória a Deus. Graças a Deus, porque Jesus passou o que passou para nos libertar. Foi um sacrifício real, consciente, voluntário. Foi um sacrifício eficaz, suficiente. A morte de Jesus foi uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, que é suficiente para salvar todas as pessoas do mundo todo, ainda que nem todos se beneficiem.
É necessário arrepender e crer. Arrepender e crer para se beneficiar dessa obra maravilhosa. Foi um sacrifício planejado antes da fundação do mundo, executado no tempo e na história. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Deus não foi pego de surpresa. Deus planejou tudo isso por mim e por você. Deus tinha poder para livrar Jesus da cruz, sim ou não? Mas não livrou. Por amor a mim e a você. Irmãos, foi um preço alto demais que Jesus pagou. Um alto preço. O precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículo 19. Devemos ser santos para honrar o nome, a obra, o sacrifício de Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue por nós. Irmãos, às vezes nós temos dificuldade de fazer alguns sacrifícios por causa de Cristo, por causa da obra de Deus, por causa da glória de Deus, mas pense no tamanho do sacrifício que Jesus fez. Nós nunca iremos fazer um sacrifício equivalente. Jesus morreu, pagou a nossa dívida, libertou do pecado, da carne, do mundo, do diabo, da condenação, pagou um alto preço, o seu próprio sangue, sangue precioso, não foi ouro, não foi prata, para salvar a mim e a você, por amor. Ninguém obrigou Jesus, de uma forma consciente, voluntária. Irmãos, vale ou não vale a pena sacrificar por Jesus? Pensa no sacrifício de Jesus, ok? Então, para concluir, nós queremos chegar nisso aqui. Qual área da sua vida você precisa de santidade, consagração, transformação? Qual área da sua vida você precisa da graça de Deus? Hebreus 12, 14, eu estou abrindo aqui e fala assim, olha, alguns conhecem, Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual área da sua vida você precisa de santidade? Trabalho, família, dinheiro, mídias sociais, Netflix. Qual área da sua vida você precisa de consagração, transformação, glorificar o nome de Deus, o sacrifício de Jesus? Qual área da sua vida você precisa de santidade hoje? Repara que no restante do texto aqui, 1 Pedro, fala que Deus vai usar a sua palavra eterna para fazer isso. A própria palavra de Deus vai fazer isso. Versículo 19, versículo 24. Você não precisa mais lutar com as suas próprias forças. Você não precisa fazer lista de regras para ser mais santos. Parar de comer Coca-Cola. Às vezes eu vejo essas coisas, não que eu seja fã de Coca-Cola, eu não bebo Coca-Cola, não sei em festa, mas vou ser mais santo, vou parar de beber refrigerante, vou parar de comer enlatado, vou parar. Gente, a santidade tem que ser de dentro para fora. É a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Não é uma lista de regrinhas sobre fazer ou não fazer. Ninguém é mais santo, isso aí eu estou jogando contra mim mesmo. Ninguém é mais santo porque bebe ou deixa de beber Coca-Cola, refrigerante. Ninguém é mais santo porque faz ou deixa de fazer isso ou aquilo. Tem a ver com a sua comunhão com Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. É de dentro para fora. Faz sentido? Estão entendendo? A santidade exterior tem que estar de conformidade com o seu interior. Senão não vai dar certo, não. Pode acreditar, eu já tentei muitas vezes, muitas coisas, né? Meu pai era de uma igreja pentecostal muito rigorosa. Quando eu converti, eu fiz uma lista de regras e mais regras, preceitos e mais preceitos. Não durava uma semana. Tem a ver com a graça de Deus, o poder de Deus,
honrar o sacrifício de Jesus, agora as coisas vão ser diferentes. Qual área da sua vida você precisa de santificação, consagração, transformação, separação, superação? Qual área da sua vida? Vamos orar? Coloca diante de